Fala pessoal, hoje a gente está diante aqui da Rampage RT, é a versão que mais ressalta ali a esportividade dessa picape média, que apesar desse porte não está entre as maiores. Além disso, ela tem uma construção que prioriza muito mais a dirigibilidade urbana, sem deixar de lado toda a robustez e toda a rigidez que é necessária, tanto para uma proposta mais esportiva, quanto para você levar cargas, fazer ali, né, o uso mais utilitário da picape. E a gente vai começar mostrando primeiro aqui o visual externo para vocês. Bora lá? Por R$ 269.990, o que a gente nota, né, em primeiro lugar? A gente vê aqui um visual bem arrojado, então ao invés daqueles elementos cromados em abundância, a gente nota tudo em black piano, né, em preto brilhante. Então a gente tem várias molduras nesse tom. Aqui a parte dos LEDs a gente pode ver, né, que eles são bem malvados, assim, tem linhas mais afiladas que fazem ali uma curva, mas eles são estreitos aqui, né, então dá aquela cara de mal mesmo. Então a gente tem também aqui a grade dianteira bem grande, que dá um destaque bem interessante aqui, tanto para o logo Ram, por extenso aqui, são filetes aqui horizontais também, né, como também para o logo RT, que no caso, em se tratando de Dodge, Chrysler, né, o grupo Chrysler americano ali, e Ram, é nos modelos esportivos que a gente nota a presença dessa sigla. Então aqui a gente já tem exposto aquela pretensão mais arrojada mesmo para o carro, e principalmente aqui nas duas faixas, né, nas duas stripes que eles chamam aqui no capô, que não só você tem aqui o elemento principal, que é aqui numa cor mais fosca, mais plástica até, como também a gente tem outras secundárias aqui, alaranjadas, né, dando realmente um destaque bem grande, com mais uma vez a inscrição RT na parte de cima. E fora as proporções do carro como um todo, né, a gente tem uma dianteira, né, bem alta, bem robusta, bem parruda, e também mais linhas aqui, né, recortadas na parte mesmo da lataria para reforçar esses atributos. E como se não bastasse ali os adereços esportivos, a gente tem em cada lateral também como se fosse uma plaqueta, né, uma outra demarcação com o nome da marca e turbo, para indicar a sobrealimentação do motor. É o mesmo motor do Jeep Wrangler, né, 272 cavalos, 2.0 turbo com 41 kg de torque e câmbio automático de 9 marchas, um pouco mais disso vocês vão ver na parte de dirigibilidade, né? Mas continuando aqui, a gente já quando vem para as laterais, vemos aqui uma roda bem bonita, por sinal, também de black piano, 19 polegadas. O interessante é que a cor escurecida, ela diminui um pouco a sensação de tamanho ali, né? Então, fica um visual mais discreto mesmo. Só que para quebrar um pouco disso, a gente nota RT mais uma vez em um dos raios da roda. Aqui na lateral a gente já vê o nome do carro, né? Rampage. Retrovisores aqui de black piano com repetidor de seta. E a gente não tem nenhum tipo de moldura nem nada, é tudo pintado mesmo na cor do carro aqui na parte de baixo da soleira. Então isso destaca muito mesmo o carro como um modelo mais urbano, apesar de todos os atributos aqui de elevação de carroceria, de ajuste de suspensão, focando ali, né, prezando pela característica utilitária, né? Então, black piano também está presente aqui, né, na coluna B e aqui no finalzinho da janela, né? E aqui a gente já começa a vir um pouco mais para as laterais. Como se já não tivesse o bastante essa inscrição aqui no carro, vemos mais uma vez aqui na parte lateral externa da caçamba RT, aqui também, mais uma vez, né, o conjunto de rodas que a gente já tinha mostrado para vocês. E agora a gente já pode mostrar de fato mais aqui a parte traseira, a gente vai abrir a caçamba também. Mas como vocês podem perceber, temos uma assinatura de LED nas lanternas traseiras, ela é bem dividida aqui, né, é um visual bem moderno e que une bem com a questão ali da robustez. Vemos uma tampa bem grande com a inscrição RAM aqui atrás, 4x4 aqui embaixo para indicar a tração integral do carro. E aqui a gente já tem a parte aqui da soleira da caçamba. Ela é bem prática, né, do jeito que a gente está aqui, por exemplo, a gente não precisa nem abrir a caçamba para acessar alguma coisa, às vezes pega aqui, enfim, mas a gente vai abrir agora a caçamba para mostrar para vocês como é a capacidade dela. Ela tem descida controlada, tem um amortecedorzinho aqui, então a gente não precisa controlar com a mão a descida, é só soltar mesmo. Ela tem um reforço bem interessante aqui na parte da tampa, porque a gente tem dois braços de aço bem robustos, e aqui a gente já pode perceber com facilidade a disposição de espaço para os objetos. Tem uma invasão sim um pouco aqui das caixas de roda para dentro, mas nada que comprometa muito aqui a ergonomia do espaço traseiro para mala. Então a gente ainda tem toda aquela utilidade que se espera de uma picape. Só que como ela é uma picape média, e das médias não é uma das maiores, a gente não tem mais espaço do que se fosse a gente, por exemplo, comparar com um Frontier Hilux, né, L200, entre outras picapes aí. Então aqui é mais um uso pessoal, de repente, um uso urbano. E comparado a um SUV não tem nem comparação, aqui é só a gente jogar as coisas mesmo
e tá tudo certo. Só que se você não quiser que elas sambem, vamos abrir aqui mais uma vez, né? Você pode afixar aqui nesses ganchos ali que tem na parte inferior. Temos também a luz de presença, que não falamos. E nessa configuração que a gente está vendo aqui, não está incluso de série a capota marítima. Ela que ajuda, né, por sua vez, bastante a isolar de luz, impurezas de chuva e até mesmo de furto, de repente, né? Você não pode jogar aqui e parar no trânsito de São Paulo, que já já você vai perder os seus objetos. E aqui na parte de baixo a gente também nota a presença da dupla saída de escapamento, em conformidade mais uma vez com aquela proposta esportiva da versão RT. Então, como eu disse, em cada detalhe a gente nota um pouquinho mais aqui e ali de itens esportivos. E agora chegamos ao interior da Rampage, vamos ver o que se repete aqui na parte de dentro, né, em relação ao que a gente viu lá no exterior, daqueles padrões esportivos ou usados. A começar aqui, antes de falar de materiais, o que é um ponto de destaque, a gente já vê a nova central multimídia presente aqui, né? Ela é um modelo parecido com a Rebel, que a Rebel, no caso, ela é vertical, bem grande assim, só que aqui ela é horizontal e já tem toda uma usabilidade mais prática. Então aqui na esquerda a gente tem tanto funções sobre o veículo em si, né, para mostrar, por exemplo, câmera de ré, como também a gente pode configurar a climatização. Aqui a gente já tem, né, a parte de multimídia, aqui tem um outro atalho para você não precisar sair daqui. Alertas, né, o atalho de câmera aqui na parte de cima, tudo muito interessante. E memória de configurações também, que aqui no caso tem um Driver 1, né, motorista 1. Então bem legal, fora o visual aqui mais sóbrio, mais elegante para a parte de dentro. E o cluster, o que é interessante é que além de mostrar informações ali de viagem, ele também pode reproduzir algumas coisas da central multimídia. E ele tem aqui os recursos de ADAS, né, de controle de cruzeiro adaptativo, além de outras funções aqui, vamos explorar um pouquinho. A parte de multimídia, por exemplo, aqui ó, a gente tem o atalho do rádio. Que mais? Deixa eu mudar o modo aqui. Ah, ó, que legal. E aqui com esse botão a gente pode acessar algumas funções juntas ali, até de economia de combustível, né? Que a gente tem percurso, quantos quilômetros por litro ele está fazendo, econômetro, temperatura, de óleo de câmbio, de tensão de bateria, ó, calibração dos pneus. Para cá a gente já tem a mesma coisa, vocês podem configurar individualmente aqui para cada tela, né? E aqui a parte do ACC mesmo. E você pode dar um Enter aqui, né, no OK, e você vai ampliar aquela função que você selecionou. Fora mais essa variação, que se você aperta OK e segura, ele muda do digital para o analógico, que ele chama, mas também é um digital, né? Seria só o ponteiro digital aqui. Aqui na parte de baixo a gente já vê as saídas de ar-condicionado e comando de climatização também. Aqui esse botão RT que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, né, ali na direita no caso, aqui é o botão Sport dela e vamos acioná-lo já já. Na parte de baixo tem carregador de indução, mais um porta-objetos, o console, aqui por exemplo desligamento de controle de tração, 4x4 reduzida, aqui é a seleção de marchas, né? Temos mais porta-objetos aqui e um pequeno bagageiro na parte do meio, é um console mais estreito, né? Mas ele não abandona tanto aqui o logo do bode, né? Da Ram, que na verdade a tradução de Ram é esse animal aqui. Como também das costuras vermelhas, aqui também isso a gente pode perceber nos bancos, né? E o que é legal é que além da perfuração dos bancos, ele traz material de alcântara nas laterais, aqui na parte do forro lateral de porta, na parte do painel, o que por sua vez tem uma inscrição RAM aqui. Aqui a gente já tem uma texturização, couro na parte de cima, couro aqui também. Aqui esse é o mesmo material desse, né? E adivinhem só, no volante também, na parte aqui de cima do aro é couro alcântara, a pegada dele é bem interessante, é couro em tudo. Temos a inscrição aqui embaixo RAM, com um material mais fosco, parecido com aquele do capô ali na frente. E mais uma vez, costuras vermelhas. E costuras vermelhas também aqui na parte lateral, com couro alcântara aqui. Aqui no encosto, né, total na parte superior dele, com a inscrição RT aqui. E como se não bastasse, couro aqui com RAM, né, em baixo relevo. É um banco bem elegante, esportivo, né? Então ele tem abas aqui bem interessantes para as laterais. Você fica bem firme mesmo. E a gente nota que as ombreiras também são ombreiras generosas, não são aquelas mais altas ali, mas é um banco aqui muito firme, bem interessante, mais couro alcântara aqui na parte de cima também. Onde a gente toca ali na parte da frente é material premium. Temos também aqui porta-óculos aqui, ao invés da alça, que chamam de alça PQP aqui na parte de cima, né? Então esse é um recurso interessante. Não temos teto solar, mas é um forro de teto escurecido que reforça aqui bastante a esportividade. E aqui a gente já vê o recurso de concierge para você pedir emergência, por exemplo, né? Putz, sei lá, acidentei,
tô no meio do nada, você clica nesse botão, eles ajudam, a plataforma da Stellantis ajuda com resgate. E aqui na parte de cima já é iluminação mesmo. Quando chegamos aqui à traseira, esse banco eu regulei para mim, eu meço 1,72 e eu estou aqui na medida, né? Não sobra espaço e não falta. Todo carro com caçamba aqui, né? Vai ter um comprometimento aqui da segunda fileira, mesmo o carro sendo bem comprido, né? E o ocupante aqui do meio, ele fica numa situação parecida, só que aqui ele tem um ressalto um pouco maior na parte central, a gente fica um pouquinho mais elevado, não muito também. E o túnel central, ele também tem uma pequena elevação, mas você pode acomodar os pés dessa forma e ainda vai sobrar espaço para as laterais. Para os padrões de picape e para picape desse porte, ele ainda está muito bem. Ainda assim, temos saída de ar traseiro, 4 portas de carregamento para smartphones, 2 que são USB e 2 que são USB-C. E infelizmente a gente não tem toda aquela qualidade da frente em acabamento traseiro. Então aqui ele não tem aquela imitação de aço, né? Aquele aço granulado. Aqui é plástico, apesar dele ter costuras aqui para imitar o couro. E couro mesmo é só na parte de baixo. Só que a gente vê a redenção porque aqui tem alcântara também para quem vem aqui atrás. Isso é bem interessante. E aí você não fica passando inveja de quem está lá na frente. Junto também de mais costuras avermelhadas e padrão de perfuração aqui do couro. Ao volante da Rampage RT, a gente pode perceber aqui como esses atributos esportivos se repetem aqui para a felicidade de quem está aqui ao volante dirigindo. No caso, a gente pode perceber que ela é uma picape que, apesar de ter ali um porte similar à Maverick, Toro, ela passa a sensação de ser um pouco maior, um pouco mais volumosa, né? Inclusive pelas áreas externas, quando você vê aqui da parte de dentro, ali, como por exemplo de capô, espelhos aqui. Então é tudo muito mais robusto, né, ao meu ver, em relação às demais. E a posição de dirigir aqui também é primorosa. A gente tem aqui uma pegada bem interessante de volante, uma distância relativa aqui de volante e pedais também bem precisa. Opções de troca manual. Temos aqui também o modo RT, que é o modo esportivo do carro, que eu acionei para depois a gente dar uma acelerada. O ronco aparece um pouco mais aí na filmagem e também aumenta, né, a interatividade e também o prazer ao dirigir. O volante é bem levinho, né? É uma direção elétrica, né? E a gente tem um revestimento de alcântara na parte de cima, reforçando aqui mais uma vez a esportividade. Costuras vermelhas nos bancos e no interior, vocês já viram, né? Também a gente tem bastante alcântara, muitas dessas características também. E agora que a gente começou a andar, a gente pode perceber como é que ela se comporta ali em buracos ali, né? Ela é bem mais macia do que a Ram Classic que a gente acabou de fazer ali o comparativo. Aí sim ela vai se comparar bastante com a Toro, com a Maverick. Então ela tem um comportamento mais característico de automóvel, menos um pouco ali de utilitário. Apesar de toda a sua capacidade de levar carga, por exemplo, né? Tanto de volume quanto capacidade de levar peso mesmo. E aqui o interessante é que você tem tudo muito à mão, né? Na hora de mexer nas telas, aqui na parte de baixo, na climatização. Aqui a gente tem carregador de indução. Ele tem aqui toda uma solução interessante para poder guardar objetos. O sistema de som também é muito bom, é assinado pela Harman Kardon. Qualidade sonora aqui não falta. E mesmo em baixas velocidades a gente já pode perceber o ronco, né? Vou dar uma aceleradinha bem leve aqui. Olha só. Então é bem divertido e a gente vai passar agora umas lombadas para sentir também. Não vou nem aliviar muito. Você vê que ela é bem robusta, mas ao mesmo tempo o impacto que os ressaltos e os buracos têm sobre ela não são muito relevantes, né? Ela tem bastante robustez ainda, rigidez torcional. Você sente que ela em curvas e em buracos ela não torce, né? Então isso inclusive é uma característica bem interessante para a esportividade, apesar aqui do porte de picape e da utilização que se faz com uma dessa. Aqui ele está detectando ponto cego. Vou poder dar uma aceleradinha agora maior aqui mais uma vez. Olha só. É bem esperta. Na ficha técnica ela faz de 0 a 100 em 6,9 segundos. Ele só não deixa subir muito o giro, porque no caso a gente está falando do mesmo motor do Jeep Wrangler, aquele 2.0 Hurricane de 272 cavalos e 41 kg de torque. Então ele vai ali parar nos 5.000 e pouquinho rotações por minuto. Mas isso eu tô falando mais de característica mesmo, né? De personalidade, se é que a gente pode dizer assim. Porque como ele tem bons números de potência, mesmo em rotações medianas, ele vai desenvolver boas acelerações. Então ele é um esportivo com essas características um pouco diferenciadas, mas ali vamos dizer que de certa forma faça algum sentido por ser uma picape. E aí tem aquele lado ali do picapeiro de gostar de torque, né? Mas quem espera aquela característica mais esportiva de dirigibilidade talvez prefira aquele motor que suba mais a rotação, um pouco mais pelo menos, de repente ali para os 6.000 rotações. E o próprio câmbio, que não permite muito ele subir de giro, ele na verdade acho que no fim ele está usando essa capacidade de entrega de torque em baixas e médias rotações.
é que para você desenvolver mais velocidades, ter aquela sensação mais apurada de desempenho, é sempre interessante que você deixe subir o máximo possível. No caso, o corte ali, que é as 5.500 rotações, é um patamar um pouco baixo para isso. É isso aí, pessoal. Essa foi a Ram Rampage. O que vocês acharam dela? Deixa aqui embaixo nos comentários. Inclusive, a gente vai deixar mais informações na editoria de carros do UOL, onde inclusive esse vídeo estará inserido, tanto para vocês verem mais informações de dirigibilidade, especificações técnicas, entre outros detalhes. Então, como sempre, muitíssimo obrigado pela atenção, continue sempre com a gente, fortíssimo abraço. Qual?